Meus irmãos, hoje, dia 5 de julho, sábado, estamos aqui reunidos e nós vamos falar a respeito em que devemos acreditar. A respeito da fé, a respeito da espiritualidade. Porque a gente vive hoje uma questão bastante no sentido espiritual, né? Uma questão que está bastante confusa, onde tem muita conversa, muitas coisas, muitas igrejas, e enfim, o que está certo? Em quem devemos acreditar? Quem que realmente está com a razão? Porque a gente vê uma proliferação de igrejas, né, e de pessoas que ficam falando em Deus, muitos se acham como se estivessem, fossem até os donos de Deus, e a gente vê que eles não emanam luz, porque a pessoa que realmente anda com Deus, ela emana luz. A gente vê tudo que a igreja tem, sempre alguns, os sinceros, que eles emanam aquela luz. Outros não emanam nada. E alguns, pelo contrário, emanam uma coisa estranha, que a gente vê que não é a luz. Então, a gente percebe que nem todos os que estão indo nas igrejas realmente conseguem aprender, conseguem viver a luz, conseguem colocar dentro do seu coração aquelas informações, as doutrinas, e assim cumprirem aquilo que a sua doutrina pede. Mas antes disso, né, nós temos que ver, né, em quem acreditar. Porque nós temos as correntes espirituais aqui no Ocidente, no Brasil e principalmente nas Américas, tudo aí, né? As pessoas são, na grande maioria, cristãos, acreditam em Jesus Cristo. Outros são, naquela região, principalmente ali do Oriente Médio, né, da Ásia Central, a África, e agora está entrando, está descendo para a Europa, tem os muçulmanos. Além dos muçulmanos, daí tem os indianos, que têm muitas correntes espirituais, eles têm 33 mil divindades. Bom, então, muitas pessoas, né, têm a fé, acreditam aqui no nosso país, onde nós vivemos, acreditam em Jesus. E nós também. Nós seguimos Jesus. Por quê? Porque, em verdade, Jesus esteve aqui na Terra. Tem provas, além do que está escrito na Bíblia, tem provas materiais comprovando que ele existiu. Existem a história, tem vários escritores da época, incluindo Joséfo, que escreveram a respeito de Jesus e aonde ele andou e até do que ele fez. E, além disso, existem comprovações arqueológicas, onde os pesquisadores, os arqueólogos, já conseguiram encontrar vários objetos e coisas que remetem a Jesus, né? E foi encontrado, não faz muito tempo, eles tinham, né, os judeus tinham a tendência a ter umas coisas peculiares deles. Foi encontrado uma caixa de pedra que era um ossário, onde eles guardavam ali os ossos dos falecidos. E aí nesse ossário, não é uma caixa muito grande, de pedra, está escrito, né, Tiago
irmão de Jesus. Na caixa eles já investigaram tudo que é jeito, tentando ver se é verídico ou não, mas enfim, tem a caixa com essa inscrição. Então, a gente sabe que Jesus é real. E aonde Jesus andou, ele mostrou o poder. Ele tinha poder e tem poder. Ele não está entre nós, mas ele existe e continua tendo o seu poder. E com o poder que ele tem, ele curou as pessoas, curou os aleijados, ressuscitou mortos. Ele mostrou que ele podia fazer coisas que ninguém podia fazer. Então, com isso, ele queria mostrar que ele é Deus, que ele está em sintonia com Deus. Ele é o Deus Filho, é o Deus Pai. Mas ele tem a mesma sintonia do Pai e tem o poder que o Pai passou para ele. E assim, ele tem o poder para nos salvar, para nos tirar aqui desse plano. E ele é o único que tem esse poder. Ele precisava passar aqui pela terra e morrer pela humanidade. De qualquer maneira, todas as igrejas que existem, elas têm um mesmo propósito, que é o bem. A igreja, toda igreja não quer o mal, querem o bem. Mas nem todas estão em sintonia com a verdade que é Jesus, que é a verdadeira luz. E nós temos ainda um grande problema, porque as pessoas distorceram a imagem de Jesus. Hoje pregam um Jesus que não corresponde ao Jesus que passou aqui na Terra e que é mostrado em filmes, em séries, né? Hoje tem várias séries mostrando e a gente vê que Jesus era muito humilde, muito simples, não tinha luxo, não discriminava ninguém, comia qualquer coisa, dormia em qualquer lugar, nunca andou em palácios, nunca andou em carruagens, nem em cavalos, que já tinha na época. Então, ele quis dar um recado da humildade, quis dar um recado do amor, da gente poder se ajudar, da gente não revidar, não se vingar, que isso tudo é o mal e só traz a destruição. Na nossa fé cristã, a fé verdadeira, a fé em Deus, nós podemos compreender uma coisa, que em verdade, Deus, o nosso Pai, ele tem um inimigo, infelizmente tem, é um filho ingrato que quis tomar o lugar do pai. O pai não podia deixar e acabou retirando ele de lá. Então, esse inimigo está aqui entre nós. E esse inimigo, a gente sabe que trabalha no invisível, tentando tirar a nossa fé, tentando nos afastar da luz e de Deus. Então, a gente precisa entender que só estamos aqui nesse mundo por causa desse inimigo. Que se não existisse essa questão do Satanás, não existiria a Terra. Estariam todos lá no céu, na infinita perfeição da eternidade da luz, que foi o que Deus criou para acolher os seus filhos. E todos somos seus filhos. Então, para a gente poder voltar para casa, para aquele lugar, nós temos que superar esse inimigo. A nossa fé inclui que ele existe e que a gente, além de amar Jesus, tem que amar uns aos outros, se ajudar, se cuidar, se perdoar e, acima de tudo, se proteger do maligno, que vai usar as pessoas que não estão perto de Deus, porque as pessoas podem estar perto, podem estar longe de Deus. Aqueles que não estão perto estão disponíveis para o inimigo usá-los para fazer mal para os outros. Então, ele tenta em todos, incluindo em nós,
O inimigo tenta induzir ideias, tenta induzir pensamentos, tenta induzir coisas que faz você ficar com raiva do outro para que você se afaste de Deus. Porque a principal arma do inimigo é a raiva, é o ódio. É ficar arrogante, cheio de razão, partir para cima do outro, encher de porrada ou até matar, dar tiros, dar facadas, né? Quem trabalha na polícia está careca de ver tantas desgraças que o ser humano promove com a sua raiva. E ainda tem uma série de elementos que ajudam a piorar, né? Como drogas, bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica é uma droga como qualquer outra, que faz muito mal, destrói famílias, destrói relacionamentos, causa conflitos, causa brigas e até mortes. Então, tudo isso são correntes do mal tentando arrastar as pessoas para aquele caminho do mal. E a função da fé é a gente ter essa certeza da existência de Deus e de Jesus, mesmo sem vê-lo. Não precisamos estar com ele à nossa frente, porque perdemos esse direito. Mas temos, né, o direito de louvar, de agradecer, de chamar por ele, e ele vem. A gente não vê, mas ele vem. E a gente pode ver, sim, é o efeito de Deus na nossa vida. Todos que se aproximam de Deus e seguem o Jesus de verdade, não a ilusão, não a hipocrisia, nem a arrogância, aqueles que se tornam humildes, simples, eles realmente recebem na sua vida os efeitos da luz de Jesus. Porque ele vai expressar o seu poder naquele que acredita e que tem fé nele. Que todos os que ele curou, todos os milagres que ele fez quando esteve aqui, ele dizia: seja feito conforme a vossa fé. Então, eram curados todos que tinham fé. E no lugar da onde ele era, Cafarnaum, ele fez poucos milagres. Ele era de Nazaré, mas ele morou muito mais tempo em Cafarnaum. Então, lá ele fez poucos milagres porque não acreditavam nele, que ele era a prata da casa. Então, quando é da casa, as pessoas têm mais dificuldade de respeitar. Os de fora chegam e veem as coisas acontecendo e ficam maravilhados. Os da casa ficam com inveja. Como que ele está fazendo isso? Ele não é o filho de Maria, de José? Mas era só na aparência, porque em verdade é só um papel que a gente ocupa aqui, que nós não somos filhos dos nossos pais aqui da terra, somos filhos de Deus. Aqui é só um papel que todo mundo ocupa. Então, a gente trabalha a nossa fé, a fé cristã, sabendo que temos o inimigo. E que, em verdade, essa é a parte mais importante de todas. Porque se a gente não prestar atenção que tem um inimigo, a pessoa se solta, se descuida e o mal vem e pega você. Então, para que o mal não fique pegando ninguém, nós temos que sempre manter as orações, né? Parece que a gente faz muita oração, mas não faz. Por quê? Quanto tempo a pessoa tem para ficar olhando o celular, para ficar vendo jogos, ou para jogando mesmo nos celulares, isso e aquilo, ou para ficar num lugar jogando conversa fiada. Aí na hora de fazer uma oração, acha muito. Não é muito, é pouco. A gente, na verdade, tinha que sempre manter Deus firme à nossa frente e fazendo esse monte de orações, porque oração nunca é demais. A oração chama uma energia positiva que traz com ele a proteção de Deus, os santos seres, os anjos, para nos livrar do mal, para que as entidades que também tem no mundo inferior, no invisível, mas estão tudo em volta de nós, tem muita entidade do mal tentando nos induzir a nossa mente, o nosso pensamento e as nossas ações.
E para que isso não aconteça, nós temos que estar firmes e vigilantes. Jesus disse: orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai, porque não é pouca essa indução. Então a fé é essencial para que a gente saiba o que está fazendo aqui nesse mundo. Saber que esse mundo é provisório, passageiro e que aqui ninguém fica. E que existe um lugar que é eterno. E quando passar aqui, que todos passam, você vai para esse lugar eterno. E a morada que você vai ter lá no eterno vai depender do que você fez aqui nessa vida de matéria. Se você andou com Deus, levou a sério Deus, foi do bem, tratou os outros com amor, com justiça, com verdade, Deus vai te levar para o lugar maravilhoso que Ele tem reservado para os justos. Mas se você não levou a sério, passou a vida em branco, sem se aproximar de Deus, Ele não vai te levar para lá. E principalmente se passou a vida fazendo os outros sofrer, fazendo mal, fazendo coisas ruins, aí sim, Ele não vai levar para lá. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. É entender que isso é real, que isso existe, que não é uma brincadeira, que Deus é real, que Jesus é real. E, infelizmente, toda a humanidade está nesse equívoco, ligado à matéria, ligado à ciência, ligado ao conforto, ao prazer, à luxúria, achando que tudo pode, que tudo é normal. Mas Deus não mudou. Deus é o mesmo. Quem tem mudado são as pessoas, os seres humanos. Deus é imutável e incorruptível. Ninguém corrompe Ele. Então, nós é que somos corruptos e precisamos trabalhar muito o nosso espírito para sermos mais semelhantes a Deus, como assim Ele quer de nós. Então, a nossa fé é em Jesus Cristo, o Divino Pai Eterno, que é Pai de todos nós, e que nós sabemos que temos que tomar cuidado com o inimigo que não quer que a gente se aproxime de Deus. E isso é o que todos devem prestar atenção para que a vida então flua e vocês consigam, eu também, a salvação que nos tira desse mundo tão difícil que é. Amém.